Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte então do vídeo a respeito de base e dimensão, que nós vamos ver alguns resultados importantes para a gente continuar aí com esse conceito de base e dimensão. O primeiro deles diz que se você tiver um conjunto LI de um espaço vetorial, você consegue completar esse conjunto até formar uma base para o espaço vetorial V. A ideia é bem tranquila, é essa que eu coloquei aí. Você pega V1, V2, V3 até Vk-1, um subconjunto Li, e aí se ele gerar todo o espaço V, ele vai formar uma base, esse conjunto. Agora, se ele não gerar todo o espaço V, vai existir um Vk que não está nesse conjunto. Você pega esse Vk e inclui nesse conjunto. Aí agora você olha para esse novo subconjunto, ele continua sendo Li, porque o Vk não é combinação linear dos outros, e aí você verifica se gera todo V. Se gerar, agora ele vai ser uma base. Se não, você continua esse processo até obter uma base. A ideia é basicamente essa. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso. O exemplo aqui é o R3 e esse conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0 são vetores linearmente independentes, nós já vimos isso em um exemplo. E a gente consegue completar esse subconjunto. Ele é ali, só que ele não gera todo o R3. Por que ele não gera? Eu vou escrever aqui, ó, não gera o R3. Porque, por exemplo, o conjunto, o vetor 0, 0, 1, não é combinação linear desses outros dois. E aí, se você então completar esse conjunto anterior com esse novo vetor, isso vai gerar todo o R3 e continua sendo LI. Então, esse novo conjunto aí é uma base para o R3. Nós até chamamos essa base de base canônica, se você olhar o outro vídeo. E além disso, pessoal, consequência imediata desse teorema é que se a dimensão de V é n, qualquer subconjunto de vetores Li com n vetores vai ser uma base de V, porque vai gerar todo o espaço vetorial V. Beleza? Outro teorema que é bem interessante para a gente é que se você tem uma base para o espaço vetorial, qualquer vetor desse espaço escrito nessa base, como combinação linear dos vetores dessa base, vai ter uma representação única. Então, se você pegar lá a base V1, V2 até Vn de V, qualquer vetor que você escrever nessa base tem uma representação única. Se você pegar o V e escrever como α1 V1 mais até αn Vn, esses α1 até αn são únicos escalares para você reescrever esse vetor V. Vamos ver um exemplo numérico aqui para vocês entenderem melhor isso. A ideia da demonstração desse teorema, pessoal, é bem tranquila. Ela segue imediatamente do fato dessa base ser um conjunto Li. Se supõe que tem duas representações, e aí você, usando o fato de ser Li, você consegue concluir que esses escalares que você usou nas duas representações têm que ser iguais. Vamos para o exemplo numérico. No exemplo numérico a gente vai pegar o R2. E aí no R2 a base que a gente está considerando é essa base 1102. Isso aqui é Li e gera o R2. Basta você verificar isso. Então eu peguei um vetor qualquer aqui, o vetor 2, 3, e eu quero achar os escalares α1, α2, que quando multiplicado pelo vetor 1 e o vetor 0, 2, isso vai ser o vetor 2 e 3. Eu já digo para vocês que o α1 vai ser 2 e o α2 vai ser meio. Mas vamos fazer essa continha para vocês entenderem como chegar em 2,5. Se você multiplica aqui α1 vezes o vetor 1, fica com α1 mais 0, α2, α2. Então, você vai ficar com essa igualdade aqui. 2 e 3 igual a α1. E a segunda entrada aqui fica α1 mais 2, α2. Igualando esses dois vetores, eu obtenho α1 igual a 2 e α1 mais 2 α2 igual a 3. Se o α1 é 2, passo para o segundo membro na segunda equação aqui. E aqui então a gente consegue 2α2
igual a 1, ou seja, o alfa 2 é meio. Então, se você olhar para esse sistema aqui, a única solução dele é alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a meio. Você não consegue outra solução para esse sistema. Então, realmente, essa representação é única. Então, o vetor 2 e 3, ele é escrito como 2 vezes o vetor 1 mais meio vezes o vetor 0, 2. Você não tem outra solução para aquele sisteminha que eu coloquei aqui. Então, essa representação é única. É isso que o teorema diz. Você não consegue outros escalares além do 2,5, que multiplicado pelo vetor 1, 0, 2 vai dar o vetor 2 e 3. Basicamente isso que diz esse teorema aí. Um outro resultado também que é bom vocês terem em mente é que é esse aqui. Se você tem dois subespaços de um espaço V, a dimensão de dimensão finita, o V é claro, aqui a gente vai estar trabalhando sempre com dimensão finita, tá pessoal? Então a dimensão de U ela é menor ou igual à dimensão de V e a dimensão de W também é menor ou igual à dimensão de V. Primeiro fato é esse. Sempre a dimensão do subespaço é menor ou igual à dimensão do espaço todo. E além disso, se você olhar para o subespaço soma U mais W, a dimensão desse espaço soma vai ser a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Você consegue verificar isso e nós vamos ver com um exemplo esse fato. Então, o exemplo que eu estou considerando é o exemplo das matrizes quadradas de ordem 2. Chamei o espaço U. Essas matrizes aqui, triangular superior, o W são as matrizes triangular inferior. E aí, quando a gente faz a soma, U mais W, a gente vai obter todo o espaço das matrizes quadradas de ordem 2. E a dimensão do espaço das matrizes quadradas de ordem 2, a gente já viu em um exemplo que uma base para ele tem 4 elementos. Então a dimensão aqui é 4. Se você olha só para o subespaço U, você observa que essa base beta1 aqui, formada por esses vetores, é uma base de U. E se você olha para o W, essa base beta2 aqui é uma base de W. Beta1 tem 3 elementos, beta2 tem 3 elementos. Então a dimensão de U é 3, a dimensão de W também é 3. Os dois são menores ou iguais à dimensão das matrizes quadradas de ordem 2, que é 4. Agora, se você faz a interseção de W, de U e W, essa interseção vai ser o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 diagonais. São essas matrizes aqui. Ó. A diagonal principal vai ser A e D. E uma base para esse conjunto é essa beta 3 aqui, que é formado por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E a dimensão então aqui vai ser, como tem dois elementos na base, é 2. E aí se você olha lá o teorema, o que o teorema diz? A dimensão da soma de U mais W, nesse caso nosso deu 4, é igual à dimensão de U, que no nosso caso deu 3, mais a dimensão de W, que no nosso caso também deu 3, menos a dimensão da interseção, que no nosso caso aqui deu 2. Então, realmente, 3 mais 3, 6, 6 menos 2, 4. Então, no nosso caso, no exemplo numérico, vocês conseguem observar o que o teorema está dizendo, né? Então, isso aí é sempre verdade também, pessoal. Um fato importante que vocês vão usar muito, nós vamos usar muito no decorrer dos próximos conteúdos, principalmente quando for falar de transformações lineares, é escrever um vetor como as coordenadas de um vetor referente a uma base do espaço vetorial. Então aí a gente tem essa definição de coordenadas de um vetor. Então as coordenadas de um vetor V, você tem que estar com a base fixa, aqui eu estou chamando de beta. Então, dada uma base beta, V1, V2 até Vn, uma base de V, como é base, o vetor V ele se escreve como combinação linear desses V1 até Vn. Então, aqui. E aí, esses escalares A1, A2, An, nós vamos chamar de coordenadas do vetor V em relação à base dada. E aí, nós podemos usar essa notação.
V entre colchetes, índice beta igual a A1, AN com a matriz coluna. Isso aqui são as coordenadas do vetor V. Um fato interessante e importante de vocês observarem é que a ordem que os elementos da base estão aparecendo vão ser a ordem que as coordenadas vão aparecer aqui. Então, a ordem dos vetores na base vai influenciar na ordem das coordenadas do vetor. Vamos ver um exemplo numérico aqui. Vamos considerar aqui o R2. Considerando aí o R2, vamos pegar, por exemplo, vamos considerar primeiro essa base beta, né? Vou pegar aqui o vetor V, vai ser pra gente aqui o vetor, sei lá, 1. Deixa eu trocar aqui. Seu vetor 2 e 3. Se eu olhar o vetor 2 e 3 na base beta, ele é 2 que multiplica 1, 0, mais 3 que multiplica 0, 1. Beleza? Então, se eu olho as coordenadas dele na base beta, quem vai ser? Vai ser o 2, esse cara que multiplica o E1, e o 3, que é o que multiplica o E2. Então, eu vou ter aqui 2 e 3. Na base canônica, então, a representação do vetor 2 e 3 vai ser os elementos 2 e 3. Agora vamos ver na base gama. Então, na base gama, eu vou chamar aqui de A1, que multiplica. O primeiro vetor da base gama é o vetor 2 e 1. Então, a gente vai colocar aqui 2 e 1, mais A2, que multiplica 1 e 3. Fazendo essa continha, a gente vai chegar num sisteminha, né? A gente vai chegar aqui, 2A1 mais A2 igual à primeira entrada do vetor V, que é 2, e depois a gente vai obter A1 mais 3A2 igual a 3. Resolvendo esse sistema, pessoal, vocês vão obter aqui A1 igual a 3 quintos. Resolver esse sistema, vocês já são fera. E o A2 é 4 quintos. Beleza? Então, o vetor V, agora na base gama, olha como mudou, né? Na base gama, as coordenadas dele vai ser 3 quintos e 4 quintos. E a coordenada dele nessa base aí vai ser única, né? Então, se você muda a base de um espaço vetorial, as coordenadas também vão mudar. E aí, para você achar essas coordenadas, geralmente você monta esse sisteminha aqui e resolve ele. Beleza? Outro exemplo. Verificar se as matrizes... Aqui já são soluções dos exercícios da lista, pessoal. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer mais alguns exemplos, mas esses exemplos eu estou tirando da lista de exercícios. Então, vou fazer um novo vídeo referente só às soluções desses exercícios aí. Volto daqui a pouco.